Dando para ouvir aí atrás? Bom dia. Bom dia a todos, é uma alegria estarmos juntos, reunidos aqui em nossa casa. Por 2 semanas, quem administrou o nosso estudo foi o nosso irmão Alain. Quero agradecer a oportunidade do nosso irmão ter nos auxiliado aí nesse estudo. Sábados a gente sabe que a gente estuda o livro dos Espíritos e o livro do Evangelho, né? Sequencialmente, questão a questão. Hoje nós estamos no livro dos Espíritos, na questão 138. A gente vai fazer voltar um pouquinho atrás só para a gente saber o que estava falando. Nesse momento começa o trabalho da nossa casa. Quem tiver com o celular ligado, por favor, a gente pede para desligar o celular, né? A orientação não é nem deixar no silencioso, tá? Porque o celular ligado, ele está transmitindo, né? Está em conexão, né? Com a internet, trazendo informações. Então a gente sabe que isso interfere no nosso trabalho, então a gente pede para que as pessoas possam desligar o celular. Nesse momento vamos esquecer os nossos problemas lá fora, as nossas preocupações, né? É um momento de comunhão com Jesus, né? Na oportunidade de recebermos as orientações, né? E o tratamento que viemos buscar, né? Iniciando o nosso estudo, está sendo iniciado o trabalho, os irmãos espirituais já começam a fazer o trabalho em cada um de nós aqui, tá? Então vamos dar início ao nosso estudo. Antes disso, vamos fazer a nossa oração, elevar o nosso pensamento a Jesus, agradecendo pelo dia de hoje, com a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois a Ti pertence a glória, o poder e a misericórdia, por todos os séculos e séculos. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, a oportunidade de todos nós estarmos aqui, encarnados e desencarnados. Agradecemos a espiritualidade amiga que nos auxilia nesse trabalho. Então vamos lá. Livro dos Espíritos, hoje a gente vai iniciar no capítulo, na questão 138. Mas vamos voltar um pouquinho para a gente lembrar, né, há 15 dias atrás, o que o nosso irmão estava falando, né? O tema é alma. O tema é alma. Então, na questão 134, né, iniciando o tema de alma, ele pergunta: o que é a alma? Né? Vocês sabem que essas perguntas são feitas pelo nosso codificador, Allan Kardec, aos irmãos espirituais, né, superiores, orientadores, e que trouxeram a doutrina espírita para cada um de nós. Porque a doutrina é 2 espíritos, não é do Allan Kardec, é 2 espíritos, né? Allan Kardec foi o codificador, quer dizer, ele tornou legível essas orientações para que a gente pudesse entender. Então ele fazia as perguntas aos irmãos espirituais como a dúvida que nós temos. As mesmas dúvidas que nós adquirimos hoje é a dúvida que ele tinha antigamente. Só que ele fazia essa pergunta de trás para frente, de um lado para o outro, de todos os jeitos para que a gente realmente compreendesse, né, o que estava sendo perguntado. Então ele pergunta assim: o que é a alma? O que é a alma? Alguém pode comentar isso aí? É estudo, viu, gente? Eu gosto sempre de deixar claro que no sábado nós estamos estudando, não é palestra. Estudo é participação mesmo, é tirar dúvida mesmo, né? Então todos podem ficar à vontade, né? Porque é estudo mesmo. O que é a alma? Alguém consegue dizer assim alguma coisa? O que é a alma? Alguém compreende já? Com bastante clareza. Quem falou? Pode dizer. A essência, né? A nossa essência. Um espírito encarnado. Olha a segunda pergunta dele.
Que era a alma antes de se unir ao corpo? Um espírito. E aí eu vou fazer essa pergunta agora. E espírito e alma é a mesma coisa? Quem acha que sim? Quem acha que não? Não. Quem não acha nada? Espírito e alma é a mesma coisa, né? Houve essa denominação só para que a gente pudesse entender, tornasse legível mesmo para a gente, né? Porque a gente fala de alma, né? A alma é o espírito que está encarnado. Então, toda vez que a gente fala de alma, então é o espírito encarnado. E espírito, então o espírito está desencarnado, está no mundo espiritual. É só para a gente entender, mas é a mesma coisa. Alma e espírito é exatamente a mesma coisa. Então, quando ele pergunta que é alma, é um espírito encarnado, né? Que era a alma antes de unir o corpo? Um espírito. É simples, né? A gente consegue entender isso aí. As almas e os espíritos são, portanto, idênticas? É a mesma coisa? É a mesma coisa. Então você vê que ele pergunta várias vezes de forma diferente, que é para a gente fixar mesmo, a gente entender mesmo. A doutrina foi feita para que a gente pudesse realmente entender. Na 135. Há no homem alguma outra coisa além da alma e do corpo? Então nós estamos aqui, né, encarnados. Existe alguma coisa além da alma, que somos nós, o espírito, né? E esse corpo aqui, material, existe alguma coisa além? O que existe? O perispírito, que é o corpo espiritual. Então tem várias denominações. Vocês vão ler os livros, vão lá está escrito perispírito, corpo espiritual, corpo fluídico, corpo etérico, corpo... Tem várias denominações. É o perispírito. É o perispírito. É o nosso corpo sutil, né? Que é o corpo que é matéria, ele continua sendo matéria, mas não essa matéria grosseira que é tangível, que a gente toca, né? É através desse corpo perispiritual é que cada um de nós construímos o nosso corpo físico. Olha que interessante, né? Quando une-se os gametas, né, da mamãe e do papai lá, né? Naquela união ali, o espírito já se liga àquelas células que vão se multiplicar. E lá, ele começa a transmitir àquelas células as características da sua próxima encarnação. Ele fica ligado já ali, transmitindo. Por quê? Nós não temos uma programação reencarnatória? Já falamos isso várias vezes aqui. A gente não vem aqui, né? Vai, empurrado, não. A gente tem uma programação. O que é essa programação? É escolhido dentro da nossa consciência da atual, diante dos irmãos espirituais responsáveis por isso, né? No mundo espiritual é muito organizado, né? Tem irmãos especializados em cada área. E na área da reencarnação, tem os irmãos responsáveis pela programação reencarnatória. Então, bom, está na hora da gente voltar, da gente reencarnar. Então, a gente é unido com eles. E a gente vai escolher, dentro dessa encarnação, aquilo que está de imediato para nós corrigirmos, né? Algum erro que nós cometemos, ou vários erros que nós cometemos, que já está na hora da gente corrigir. Por quê? Já temos consciência daquele erro, né? As dores, as felicidades, a família, né? O papai e a mamãe que a gente vai ter, né? Os irmãos, os vizinhos, o marido, a esposa, tudo isso está dentro da programação reencarnatória da gente. Por isso que a gente fala assim, não é possível que eu escolhi esse marido. Escolheu. Escolheu. Não é possível que eu escolhi essa esposa. Escolheu. Escolheu. Só não lembra, né? Mas escolheu. Escolheu. Tudo na nossa vida é muito organizado, tem um sentido muito grande da gente vir para cá. Então, como é que é feita essa programação reencarnatória? Quando há toda essa programação, nós passamos para aquele corpo que vai nascer essas características. Então, por exemplo, a gente vai ter que desenvolver uma doença lá nos 20 anos de idade. Já estamos passando para aquele corpinho essas características. As células vão se multiplicar de uma forma tão necessária. Olha só como é que a coisa é perfeita, como é que Deus é perfeito. Que lá nos 20 anos é que vai desenvolver aquela doença que precisa ser desenvolvida. Antes disso, não. Por quê?
Porque muitas vezes antes disso, você vai ter chance de melhorar as suas condições. E se você melhorar as suas condições, a doença vem? O que vocês acham? Vem ou não vem? Vem. Ah, mas então o que adiantou melhorar? É que você não vai sentir tanto. Quem se modifica é você. Porque a lei de causa e efeito é imutável. Todas as leis de Deus são imutáveis. Ela não muda. O que muda é a gente. Se você antes de uma programação, de uma dor, você já esclareceu a sua mente, já mudou seus comportamentos, já começou a caminhar no caminho do bem, né? Fazer a sua caminhada positiva, com certeza você se modifica. Então a doença vem, mas você não vai sofrer tanto. Tem gente que passa por dores que nem percebeu que passou. Mas eu nem vi. Por quê? Porque modificou tanto a sua consciência, né? Que a doença veio, as dores veio, mas a pessoa não sofreu tanto. É importante a gente entender que Deus é extremamente amoroso conosco. Porque Ele não nos dá castigo. O castigo é aquele que você vai sofrer de qualquer jeito, né? Quando a gente castiga uma pessoa, ela melhorando ou não, ela vai sofrer. Mas Deus não é assim. Se você já melhorou as consequências, já compreendeu os erros que você cometeu, já começou a caminhar, né? Fazer a sua caminhada positiva, com certeza as suas dores, elas virão, porque é uma forma de te corrigir, né? Mas você não vai sentir tanto, porque você já se modificou. Isso é importante para a gente. Oi, querido. Sim. Eu estava dedicando na casa de Hansen, dediquei lá 12 anos. E eu sofri um acidente. Eu trabalhava com pipoca, a racinha pegou fogo, queimei o rosto, queimei as mãos, queimei os braços. E depois do acidente, eu continuei dedicando na casa e o médico, trabalhava com o Evanildo, e esse médico espiritual, o Dr. Joseph, que na casa de Hansen tinha dois Joseph, ele me chamou e falou para mim que eu fui muito, muito protegido. Que eu passei pela prova, mas como eu dedicava desde os 17 anos, eu fui protegido. Quer dizer, eu paguei a conta, mas ela foi muito diminuída, tanto que eu não fiquei com sequela, só que um pouquinho na mão, para não lembrar, parece um vitiligo, mas... E a pele, ela é mais fraca, a segunda pele. Então, é o que você está falando. Eu passei pela prova, estava lá para eu passar por aquilo, mas foi amenizado porque eu tinha um saldo positivo. A seu favor. Assim é a natureza da gente. Né? Assim é a bondade do Pai, assim é a bondade de Deus conosco. Então, por isso, quando a gente começa a estudar o Livro dos Espíritos, nessas perguntas e respostas, e a gente vai entendendo como somos nós, né? Porque às vezes a gente tem a noção que às vezes a gente é só esse corpo aqui, né? Não, nós somos muito mais do que isso, e há uma amorosidade muito grande conosco, né? E é isso justamente o que acontece, quando você se modifica. Tudo modifica na sua vida, né? Modificou o pensamento, modificou a vida, né? Então, quer dizer assim, o que há, né, entre o corpo e o espírito? O perispírito, que é responsável por todas essas questões que a gente planeja aqui para voltar ao mundo físico. Então, por que é importante a gente entender isso? Porque isso faz com que a gente entenda que nós somos herdeiros de quem? De nós mesmos. Ninguém herda o peso do outro. Ninguém. Você só herda aquilo que de você mesmo. Todas as suas dores e todas as suas felicidades são consequências da sua atitude, né? Isso é bom a gente frisar, porque a gente tem a tendência a botar a culpa em alguém, né? Senhor, essa diabetes que eu tenho aqui, quem me herdou foi meu pai, que é diabético, né? A única herança que ele deixou para mim foi a diabetes. Já viu gente falando isso? Porque não compreende que a herança é dele. Você pode ter pai e mãe diabéticos, e você, se não tiver que ser diabético, você não vai ser. O contrário é verdadeiro. Tem pais e mães saudáveis. Se você tiver que ser diabético, você será. É assim, gente. Nós somos herdeiros de nós mesmos, sempre, né? Porque somos nós que construímos o nosso corpo. E a gente vai chegar numa questão aqui que ele vai perguntar: se o espírito não estiver ligado lá, aquelas células se multiplicando, o corpo vai formar? O irmão pergunta. O que vocês acham?
Vai formar o corpo se o espírito não estiver lá? Quem acha que vai? Quem acha que vai formar o corpo? Quem acha que não vai formar o corpo? Pouca gente. Vamos, gente, participando. Quem não acha nada? Estou vendo que a maioria não acha nada, olha só. Se a gente não se unir ao corpo, se o perispírito não se unir àquelas células que estão se multiplicando, o corpo vai se formar. Só que uma massa sem forma nenhuma. Porque não tem nenhum espírito formando aquelas características humanas. É isso que acontece. Geralmente a mãe aborta. Aborto natural. Tá? É isso que acontece. Então vamos lá. De que natureza, ele pergunta aqui, é o perispírito da gente, que nós falamos, né? Que tem um perispírito ali. Qual é a natureza dele? É material? É espiritual? O que vocês acham? É material? É espiritual? Que natureza que é esse corpo? Porque, veja bem, o espírito tem que se ligar à matéria. De que forma que o espírito vai se ligar à matéria? Essa matéria que é o corpo dele que ele está formando. Esse perispírito tem que ter uma característica diferenciada. Se ele for totalmente material, o espírito consegue se ligar? Não consegue. E se ele for totalmente espiritual, o espírito consegue se ligar? Consegue, mas o corpo, não. Ué, então como é que vai ser essa ligação? Como Deus é perfeito, o perispírito é semi-material. Olha que interessante. Ele tem a extremidade próxima do corpo mais materializada e a extremidade próxima ao espírito mais espiritualizada. Ele é misturado. Para que haja ligação. Senão você não liga. Então você não consegue. O espírito consegue tocar aqui? Não consegue. Ele tem que ter alguma forma, né, que faça essa ligação. É isso. Semimaterial. Então, na 136, para a gente poder só lembrar, né? A alma independe do corpo para poder se expressar aqui. Ela independe do corpo ou ela depende do corpo? Depende, né? Sem o corpo ela não consegue se expressar. O que seria do corpo se não tivesse a alma? Já falamos. O que seria do corpo sem a alma? Uma massa, uma matéria sem forma, né? Precisa da alma para se expressar. 137. Um espírito pode encarnar a um tempo em dois corpos diferentes? Então o espírito pode habitar dois corpos diferentes? Por que que não? Por quê? O irmão falou aqui. O espírito é indivisível. Não se divide. O espírito é único. Lembra que nós falamos aqui em estudos mais para trás, aqui? Que nós somos um indivíduo. Cada um de nós somos um indivíduo. Que a nossa ligação com o Criador é única. Você não consegue fazer pelo seu filho não consegue fazer por você. Você não consegue fazer pelo seu esposo, ele não consegue fazer por você. A sua relação com Deus é única. Por isso nós somos um indivíduo. Né? Somos diferentes dos animais. Os animais, eles têm uma consciência coletiva. Lembra que nós falamos do cardume? Né? O cardume de peixe. Quando um vira para o lado, todo mundo vira. Quando o outro vira para o lado, aí a gente pensa, mas será que eles combinam? Como é que acontece isso, né? Todo mundo está virando para um lado certinho. As aves também, já viu? Elas vão voando, daqui a pouquinho elas giram para um lado certinho. Como é que acontece aquilo? É um cérebro, uma consciência comandando em diversos indivíduos, repartidas em diversos indivíduos. Então eles não são um indivíduo, eles são uma consciência coletiva. Essa é a diferença de nós. Os humanos, nessa fase que nós estamos, nós somos um indivíduo. Então a gente não se divide. Você é único, você só habita um corpo. Não pode habitar vários corpos ao mesmo tempo. E aí vamos chegar na questão de hoje. Deu para a gente fazer um apanhado do que a gente estava falando, né? Para a gente poder chegar hoje aqui. O que se deve pensar da opinião dos que consideram a alma o princípio da vida material? O que se deve pensar? Né? A alma sendo o princípio da vida material. Vocês acham que isso é correto?
ou não é correto? A alma sendo o princípio da vida material. O que nós falamos lá atrás? A alma é um espírito encarnado, não é? A alma é a mesma coisa que espírito, só que quando a gente fala alma é porque é um espírito encarnado, você está encarnado. E ele diz aqui que se deve pensar da opinião dos que consideram a alma o princípio da vida material. Ele está falando a mesma coisa ou não? Hein, gente? A alma é o princípio da vida material? A vida material existiria sem a alma? Não. Então é. Você vê como é que ele pergunta, olha, ele perguntou isso aqui lá atrás, 3, 4 questões atrás, e ele vem perguntando de novo. Os espíritos. É o Allan Kardec perguntando aos irmãos espirituais superiores. Por quê? Porque às vezes ficou uma duvidazinha ainda na gente, não fica às vezes? A gente lê e fala, acho que eu não entendi muito. Ele pergunta de novo, que é para a gente entender mesmo. Quando estamos encarnados, né? Nós damos o nome de alma, é o espírito encarnado. Né? 139. Alguns espíritos, e antes deles, alguns filósofos, definiram a alma como sendo uma centelha anímica emanada do grande todo. Por que essa contradição? A alma é uma centelha anímica, né? Emanada do grande todo. O grande todo, quem é o grande todo? Deus, né? Nós somos uma centelha dele, emanada dele. O que vocês acham? Somos uma parte dele? Somos uma parte de Deus? Somos? Então eu vou fazer uma outra pergunta. Deus tem partes imperfeitas? Aí eu vou voltar à pergunta de novo. Nós somos uma parte de Deus? Hã? Confundiu tudo agora, né? Então, olha só. Nós somos uma parte de Deus. Esse é o correto. Somos uma centelha, Deus, uma parte dele. Somos. Vocês acham que sim. Aí eu vou fazer a pergunta. Deus tem partes imperfeitas? Nós somos imperfeitos, não somos? Então nós somos parte de Deus. Fala, meu irmão. Deixa eu levar o microfone aí para você. Leva para ele, por favor. O irmão vai falar ali para a gente. Eu acredito que sim, a resposta é positiva. Só que, ao nos criar, essa centelha divina implantou em nossa consciência todas as suas leis. E nós precisamos desenvolver essa capacidade de compreensão, de estender o nosso amor, para nos aproximarmos cada vez mais dele. Não é isso? Sim, em parte sim. A gente está estudando, né? É gostoso de falar assim, por isso que é bom participar, tá vendo? Porque faz todo mundo pensar, peraí. Em parte ele falou grandes coisas, grandes certezas. Nós temos em nós, né? Temos em nós as suas leis. Ele nos criou com as suas leis. Mas nós somos criatura. E aí vamos dar o exemplo do artista. O artista faz um quadro lindo. Esse quadro é parte do artista? É parte, ele tirou um pedaço dele e construiu o quadro? Não. O quadro é criação do artista. Nós não fazemos parte do Criador. Nós somos criados por Ele. E se somos criados por Ele, e aí é o pensamento do retorno. Tem a doutrina panteísta que diz assim, quando ela acredita na permanência da vida após a morte. Mas ela diz o seguinte, que quando você morrer, você volta a fazer parte do Criador. E aí pensa, gente, se a gente voltar a fazer parte do Criador, você continua sendo você? Continua sendo você? Não continua sendo você. Você perde a sua individualidade. E se você perde a sua individualidade, não é a mesma coisa que o nada? O materialista diz que quando você desencarna, acabou. Morreu, acabou. E morreu, acabou.
e morreu, fazer parte do Criador, não é a mesma coisa? Não é o nada? E o que a doutrina espírita ensina para a gente? Que nós continuamos com a nossa individualidade. Essa que às vezes a gente... Porque a doutrina dos espíritos, às vezes é difícil de ser interpretada na nossa linguagem. Porque a nossa linguagem, uma palavra fala muita coisa, né? Então eles dizem isso. Mas para que a gente entenda o seguinte, nós não fazemos parte do Criador. Nós somos criatura. Somos criados por Ele. E aí o próprio livro dos Irmãos Espirituais dá esse exemplo do artista. Ele cria a coisa mais maravilhosa do mundo, mas não é ele, não é parte dele, né? É uma criação dele. Nós somos, e claro, aí entra a parte que eu concordo muito com o nosso irmão ali. Ele nos criou com todas as suas leis dentro de nós, mas essas leis estão de que forma? De que forma que estão essas leis? Adormecidas, porque elas precisam ser desenvolvidas por nós, senão ele nos criaria perfeito já, pô. E existe perfeição criada? Não, existe perfeição conquistada. A gente vai conquistar a nossa perfeição. Tanto é que os espíritos perfeitos não são iguais. Existem todos os espíritos perfeitos iguais. Eles são perfeitos, mas cada um tem uma característica, né? Uns são perfeitos, mas na área da ciência, outros são perfeitos, mas na área da moral, da sensibilidade, né? Outros têm uma tecnologia diferenciada, outros cuidam dos animais, outros são perfeitos, como nós falamos aqui, responsável pela área da reencarnação, são espíritos mais ligados a essa questão, são todos espíritos perfeitos, mas cada um caminhou numa direção. Muitos de nós ainda vamos para o lado do sofrimento, né? Caminhamos para o lado do sofrimento para depois voltar. Tem espíritos que seguem um caminho mais reto, chegam mais rápido do que a gente. Então você vê que todos vão chegar à perfeição, mas o caminho é individual. Por isso nós somos individuais. E isso é importante a gente entender, porque isso traz para a gente uma certeza de que a morte não existe. Só existiria a morte se você perdesse a sua consciência, a sua individualidade. Você não é mais você. E você continua sendo você. A certeza que a doutrina espírita traz para a gente é isso. Tudo que você conquistou moralmente e intelectualmente vai ser levado. Essa é a nossa herança. O que nós levamos para o mundo espiritual? É o nosso carro? É a nossa casa? Né? É o nosso corpo? Não. Nós levamos aquilo que nós conquistamos moral e intelectual, que vai servir para as próximas encarnações. Isso é verdade, a gente observa crianças que nascem com grandes habilidades. Ué, onde ela conquistou essa habilidade? Em outras encarnações, porque não se perde. Agora, se na encarnação a gente voltasse a constituir o todo, você perderia ou não perderia? Perderia, porque não é mais você, né? É igual uma gota de água que cai no oceano, ela não se perde. Você consegue identificar a gota? Não consegue mais. Ela passa a pertencer ao todo, perdeu a individualidade. O espírito permanece com a individualidade. Você vai ser você sempre, desde o dia que você foi criado. Entendeu? Tudo que você conquistou vai ser levado por você. Então, por isso que a gente diz que conhecimento não ocupa espaço. Por que ele não ocupa espaço? Porque ele vai levar com você. Você vê pessoas idosas na faculdade, e as pessoas perguntam assim, mas para que essa pessoa com essa idade está na faculdade? Né? Vocês já viram pessoas que questionarem isso? Uma pessoa de 70, 80 anos na faculdade, ué, tudo que ela está aprendendo ali, gente, ela vai levar o resto das encarnações dela. Vai servir para as próximas encarnações dela ser mais hábil. É isso. Você não perde. Essa é a diferença. Deu para a gente chegar num acordo ou quer falar mais alguma coisa? Deixa ele falar. Estuda isso, eu gosto dessas coisas, é assim que tem que ser, gente. Porque a gente tem que trocar. Na realidade, Kardec é bastante didático, né? Ele tem uma capacidade pedagógica fantástica. Fantástica. Então, essa pergunta, ela está logo no início, para nos ajudar a entender toda a doutrina dos espíritos. Como é que está tudo interrelacionado, o mundo físico e o com o mundo espiritual. Uhum. Porque mais adiante, a gente vai ver
Ele fala que se nós somos uma centelha divina, nós somos uma partícula de Deus. Não é isso? Ele diz lá na frente. O próprio Cristo, em algum momento, ele disse: vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e ainda mais. Então ele está afirmando que nós somos deuses. Mas obviamente só existe um Deus. Sim. Porque se existisse mais do que um, haveria um superior a Deus. Haveria um superior. E aí aquele seria o Deus. Sim, Não é exatamente. isso? É isso. Então o processo é pedagógico. Mas essa questão pedagógica que muitas vezes a gente confunde, né? Mas para que a gente possa realmente entender, e obrigado, irmão, pela participação, foi excelente mesmo, de a gente poder compreender, a gente poder nos fortalecer no pensamento de que nós permanecemos individuais. Porque senão a gente entra num pensamento de, peraí, eu vou perder a minha individualidade. Se eu for realmente essa parte de Deus. Ser a centelha de Deus não é fazer parte de Deus. E é difícil a gente entender essa... Então, fala, o irmão quer dizer aqui. Só um minutinho. Irmãozinho, leva lá para ele. A centelha, ela é a fogueira? Ou é a energia ígnea que vai acender a fogueira? Você dividiu direitinho. Não é a fogueira. Mas é a energia que vai que emana acender dessa fogueira. É isso aí. Então, se você entender que nós somos uma centelha de Deus, como havendo em nós a semente divina, na qual cada qual terá que cultivar e fazer germinar, Isso. né, que em nós existe essa energia divina para acender essa fogueira sagrada, sim, somos centelha divina. Nesse... Depende de como você interpretar. Essa interpretação que às vezes causa uma dificuldade de a gente poder imaginar. Entendeu? Por isso que ele pergunta muitas vezes. Olha só a questão do Allan Kardec, da didática dele. Ele pergunta, não é para confundir, é para a gente conseguir fazer essa dissociação que você fez aí. Ele não é a fogueira, nós não somos a fogueira, nós não somos Deus, mas somos a emanação dele. E se somos emanação, somos centelha, mas não somos partes. Olha só, mudou, né? Não somos partes dele, entendeu? Quando fala em centelha, você fala, então eu sou um pedacinho dele. Não, você não é um pedacinho dele. Né? Você é a criação dele. Só que é essa emanação que tem todas as características que ele traz, ainda em forma a ser conquistada. Que cabendo a cada um de nós acender ou não. Acender ou não. Aí dá o livre-arbítrio. Bacana, muito bom. Muito boa. Tá vendo? Vocês entenderam o que ele quer dizer? Da fogueira, da relação da fogueira? Porque cada um, quando vai pensando de como é feita como é a nossa criação, a gente vai, através dos exemplos que cada um vai dando, né? Ele deu o exemplo da fogueira, né? O nosso irmão deu o exemplo da centelha, a gente vai vendo que realmente nós somos essa centelha, mas não centelha como parte. Ó, Deus modificou bastante. Então é bom que a gente possa refletir sobre isso, porque é difícil para a gente encarnarmos com um esquecimento parcial. Digo parcial porque é parcial mesmo. Nós temos várias lembranças através da intuição. Então não é total, é parcial. Nós entendermos que somos espíritos. E o entendimento de ser espírito traz para a gente, olha só gente, responsabilidade. Quando Jesus trouxe a boa nova, dizendo para a gente assim, olha só, a vida continua, viu? Não existe morte. Ele quis dizer para a gente o seguinte, tome cuidado com as suas atitudes, porque você vai colher. Você é livre para plantar, mas você vai colher. Né? Então, entender que é espírito tem que trazer para a gente a responsabilidade, porque a gente esquece que a gente é espírito quando a gente paga o mal com o mal, quando a gente esquece de perdoar, quando a gente acha que as nossas atitudes ninguém está vendo. Ninguém está vendo, vou fazer isso aqui porque ninguém está vendo. Você é espírito. Se você é espírito, tem muita gente te vendo, inclusive o Criador. Traz responsabilidades. Cada atitude tua, cada pensamento teu, cada comportamento teu, é uma coisa que você está criando para você mesmo. É por isso que é bom a gente refletir sobre a nossa existência, de quem nós somos verdadeiramente, né? E de nós nos responsabilizarmos
por aquilo que nós estamos passando hoje, né? As dores, as dificuldades, as relações difíceis, as traições. Tudo isso é situações que nós provocamos, talvez não nessa encarnação, mas em outras. E agora nós estamos colhendo, porque somos espíritos, não existe morte. Então, compreender a existência espiritual é muito importante para a gente, não só para consolação, não, gente. Por que que consola? Porque quando desencarna um ente querido nosso, a gente sabe assim, pensa assim, ele não morreu, ele continua vivo. Então, o nosso amor continua. Ele continua me amando e eu continuo amando ele. Olha só que interessante. Consola ou não consola o coração da gente? Porque se não houvesse isso, a gente tem a sensação de perda. Não é assim que a gente fala? Ai, perdi meu marido, perdi meu filho. Você não perdeu ninguém, ele continua vivo. Então, entender a existência espiritual traz toda essa situação de mudança do nosso pensamento. E a nossa vida começa a ficar melhor. Mas traz também a responsabilidade. Por isso que essa reflexão foi muito bacana, que a gente tem, essa troca que a gente tem, é importante. O sábado é para isso, para a gente trocar mesmo. Para o estudo, não entendi. Dá para falar de novo? Olha, eu entendo assim. E a gente tem que trocar. É isso que é importante para a gente. Né? Viemos aqui para dar o nosso tempo para isso. Vamos lá para a próxima questão, 139. 140 agora, né? Já falamos da 139. 140. Que se deve pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes quanto são os músculos e prescindindo assim a cada um das funções do corpo? Que se deve pensar que a alma, que a gente pensa assim, né? A alma, ela está no corpo nosso, né? Mas ela subdivide-se em cada parte do nosso corpo. Então ela habita o nosso rim, o nosso fígado, o nosso coração, a nossa perna, o nosso cérebro. Ela não habita todos esses lugares? Habita ou não habita? Ela está ou não está no corpo? Está. E é isso que ele está perguntando aqui. O que se deve pensar disso? Né? Da teoria da alma subdividida em tantas partes do corpo. Aí ele diz assim, ó, ainda isto depende do sentido que se empreste à palavra alma. Se entende por alma fluido vital, essa teoria tem razão de ser. Se se entende por alma espírito encarnado, é errôneo. Vamos falar sobre isso. Já dissemos que o espírito é indivisível. Ele imprime movimento aos órgãos, servindo-se do fluido intermediário, sem que para isso se divida. Olha só a interpretação. Se você entende de alma, porque muita gente fala, alma, o que é a alma? O fluido vital. Esse fluido que constrói, né, que modifica todas as matérias, que habita em todas as matérias. Se a gente entende a alma como fluido vital, ele está em cada parte. Se você entende a alma como espírito, ele se divide? Não se divide. Você está entendendo como é que é a questão de interpretação? E ele explica bem isso aqui, né? Agora, o espírito, ou a alma, né, que está encarnada, ela não comanda todo o movimento, toda a função do seu corpo, mesmo que você não perceba. Todo batimento cardíaco, ele bate sozinho. Não, quem está controlando é você. Tanto é verdade que quando você se estressa, ele não bate mais forte. E quando você está calmo, ele não bate mais lento. É quem está controlando, é você ou não é? É você, é o espírito que controla. Mas como que o espírito controla, ou como que a alma, né, que é o espírito encarnado, controla isso aí? Como que ele faz isso? Através do fluido vital, que modifica, que transforma, que faz qualquer coisa com a matéria. É isso. Ele comanda, através do pensamento ou das sensações, né, todo esse fluido que nos envolve e modifica as funções do nosso organismo. E aí, falando nisso, vamos pensar assim. Quem cura você da sua doença? Ou quem traz a doença para você? É você, é o seu espírito, é a sua alma, é você que está trazendo a doença.
Quantas pessoas adquirem câncer que não estava programado nessa encarnação? Não estava programado, você não programou em ter câncer nessa encarnação. Mas através das suas atitudes e pensamentos, você usou do fluido universal e produziu o câncer no seu organismo. Olha que interessante a gente saber disso, gente. Quantas pessoas desenvolvem gastrite e às vezes problemas gravíssimos no estômago, né? Porque anda estressada, não quer compreender o sentido da vida, não modifica seus pensamentos. Quantas pessoas têm prisão de ventre? Porque não conseguem dividir, porque são muito egoístas. Não dou nada. Não dou nada, gente. E quando é nada mesmo. Até o seu cocô. É interessante a gente falar isso. Porque a alma usa do fluido universal para ativar as funções do seu organismo. Ela traz a sua saúde e ela traz a sua doença. Por isso é que é importante a gente estudar, para a gente entender. Ah, então quer dizer que eu posso modificar o meu corpo e trazer mais saúde? Pode. Pode. Você pode acalmar-se. Você pode amenizar, talvez, uma doença que está te trazendo tanta dor. Né? Nós já falamos aqui uma vez, já citamos aqui no nosso estudo dos Espíritos, do Livro dos Espíritos uma vez, dizendo o seguinte, que tem pessoas que, por exemplo, está com dor de cabeça. Vai lá, você fala assim, toma uma dipirona, né? Toma uma Novalgina. A pessoa diz, eu vou tomar, mas eu sei que não vai passar dor de cabeça mesmo. A dor de cabeça passa? Porque ela está dizendo que não quer que passe a dor de cabeça. Aí você vai lá e dá um copo com água para ela. Ameniza aquele copo com água, com energia de amor. E fala para ela, toma esse copo com água aqui que a tua dor de cabeça vai passar. E ela diz, se Deus quiser vai passar mesmo. Ela toma. A dor de cabeça passa ou não passa? Passa, porque ela quer que a dor de cabeça passe. Você comanda o seu organismo. A gente não sabe disso, né? E o Livro dos Espíritos ensina isso para a gente. Por isso é importante a gente estudar junto. Para a gente compreender essas questões. Já foi? Ó, nós usamos 2 questões, 3 questões só. Mas é isso. O estudo é isso aí. Nós temos que parar mesmo. Porque se não for assim, se a gente fizer leitura dinâmica, vocês podem pegar o livro em casa e ficar lendo. E a gente veio para cá, não foi para ler. Nós viemos para cá para estudar. E quanto mais pessoas, assim como nossos irmãos aqui participaram, quanto mais pessoas participarem, mais a gente vai sair daqui abastecido de orientações necessárias. Porque não estamos sozinhos. A espiritualidade está conosco, nos orientando. Entendeu? Alguém quer falar alguma coisa sobre o que nós falamos hoje? 3 minutinhos. Quer? Espera um pouquinho. Você leva lá o microfone para ela, por favor. Ah, tem aí sem fio? Tá? Som. Lá atrás. Porque os filhos ficam de mal com as mães ou o pai. É normal? O normal não é, né? Pelo- Normal é que eles estejam de bem. Foi o que eu fiz lá atrás? Aham. Foi o que eu fiz lá atrás? Bota esse microfone assim. Foi o que eu fiz lá atrás, meus erros? É. Pelos meus erros? Tem muitas coisas, irmã, tem muitas coisas que não são programação reencarnatória, como a gente citou aqui. Tem muitas situações difíceis que nós vivenciamos hoje, que são atitudes de hoje. Entendeu? Entendi. A todo momento nós estamos fazendo escolhas. A todo momento. Desde o dia que nós despertamos aqui, né? Nós começamos a fazer escolha. Despertamos, que eu digo, da consciência, né? Lá nos seus 13, 14 anos, hoje em dia, até em 10 anos, 11 anos, a criança já está despertando a sua consciência de hoje, né? Desde aquele momento, você começa a fazer escolhas.
E às vezes não fazemos escolhas construtivas, boas, positivas. E a resposta não demora muito a vir. Não vai vir só na outra encarnação. Tem muitas coisas que a gente produz agora que já vem agora. A gente já sofre agora. Então, o que a gente orienta? Faça uma reflexão verdadeira e sincera com você mesma, de hoje, entendeu? Dessa vida de agora. Entendi. Será que tudo que eu fiz corresponde ao resultado que eu estou tendo? Se você chegar à conclusão que não, aí você pode ter certeza que foi dificuldade de outra relação. Entendi. Mas muitas vezes, e são muitas mesmo, nós achamos hoje a resposta. Obrigada. E se você achar hoje, dá para você consertar, modificando o pensamento, tá bom? Alguém quer falar mais alguma coisa? Para a gente terminar? Semana que vem, Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente possa estar unidos verdadeiramente, né, como irmãos que somos, nessa orientação trazida pelo Cristo. É isso que vai facilitar a nossa vida de encarnados hoje, né? Dificilmente uma pessoa sem a orientação evangélica, no mundo que nós estamos vivendo, nessa efervescência de transformação, né, para um mundo melhor, ficará bem sem essas orientações. Mas precisam ser essas orientações claras que a doutrina espírita traz, racional, não aquela cheia de fantasia, né? Não aquela cheia de enganações, não. Clara, responsabilizando a cada um de nós. Para isso, nós temos que fazer isso, estudar junto, trazer as dúvidas. Né? Se não entendeu, vamos falar de novo. Né? Se entendeu, diz o que entendeu. É assim que a gente tem que estudar. Porque um ajuda o outro. Você viu que os exemplos que nossos irmãos deu aqui, abriu a mente, né? Que às vezes o que eu estou dizendo não chega. E o que ele diz, entendi. O que o outro irmão diz, era isso. Era isso. Porque cada um tem uma forma diferente de interpretar a mesma coisa, tá? Que Jesus possa estar conosco a todo momento. Obrigado, gente.